O Japão vem passando por um grande tratamento de choque depois da eleição da Sanai Takaichi, aprovando um mega pacote de estímulos para a economia, e aí com juros altos, iene fraco, então tudo isso vem afetando bastante os mercados, e a pergunta que a gente se faz é, será que o Japão agora, finalmente, é aquele dominó que vai derrubar todos os outros na economia mundial? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, a gente tem que ver aqui o pacote em si, né, que acaba de ser aprovado nos últimos dias aqui, de 135 bilhões de dólares, né, o equivalente a 17, quase 18 trilhões de ienes, justamente para ajudar as famílias, estimular a economia. É o grande tema do Make Japan Great Again. É bem parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos e também parecido com o que está na China. Esse é um grande tema que eu falo aqui no podcast, que é o statecraft, ou seja, você está diante de um mundo que está cada vez menos contando com os outros países parceiros, a não ser blocos escolhidos estrategicamente, e não se trata mais de números macroeconômicos, mas sim como que cada país está vendo estrategicamente como ele quer sobreviver às próximas décadas, principalmente ali com infraestrutura, um modelo bélico e também para tentar salvar a sua própria economia, cada um usando as suas próprias vantagens. E o Japão, ele saiu daquela retração, de uma coisa deflacionária, e está diante de uma política de expansionista. Então, o objetivo aqui, com esse pacote, não é somente ajudar a população, mas também estimulando os setores específicos, como inteligência artificial, semicondutores, capacidade de construção naval. É literalmente a cópia do que os Estados Unidos mesmo estão fazendo, né? E isso não é nenhuma surpresa, baseado ali em como os dois países estão muito mais próximos depois dessa mudança da primeira-ministra. Mas para você entender, aqui antes da gente entender exatamente os detalhes, né, e como que isso afeta os mercados, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu compartilho aqui o nosso Substack, onde você tem vídeos gratuitos, né, de segundas a sextas-feiras, como também a nossa Universidade Omnimacro, exclusiva para membros, aos fins de semana, onde a gente entra nos detalhes da mecânica monetária, e nós também compartilhamos o nosso portfólio Omnimacro, onde você tem aqui os resultados ao vivo, né, independente de subirem ou caírem, e como que nós estamos investindo, principalmente, e aí membros podem acompanhar as mudanças do portfólio. Eu fiz uma mudança significativa agora nessa semana, diante de toda essa queda que nós tivemos, e você pode acompanhar. Então, todos os links estão aqui na descrição abaixo. E só para falar que agora, em toda essa questão de Black Friday, nós estamos fazendo também a nossa. Então, se você se tornar um membro anual, a gente vai dobrar a sua assinatura. Então, você ganha literalmente 2 anos em um. Basta fazer a inscrição. Todos os links aqui na descrição abaixo. Então, vamos lá. O Japão, para a gente voltar aqui ao nosso tema, né, ele está diante de um cenário bem interessante nesse exato momento, onde, geralmente, quando a gente fala sobre carry trade, né, toda aquela coisa que acho que toda a internet já está sabendo, quando você pega emprestado dinheiro gratuito quase, né, juros zero ou até negativos em alguns momentos, para poder reciclar isso nos Estados Unidos, nos mercados de risco, como SP500, por exemplo, mas se expondo em dólares, você tem agora um movimento que está mudando bastante. Nós temos juros mais altos nos Estados Unidos, que em princípio é bom para o carry trade, e também estamos com juros que estão explodindo no Japão. E essa é a grande preocupação, né? Será que o carry trade vai acabar, etc. E aí você tem todo esse medo. E eu já falei em capítulos anteriores como as coisas não são bem assim. Os carry trades, eles simplesmente modificam, né? Toda a economia global é formada de vários carry trades. Mas o que eu quero falar aqui nesse capítulo especificamente é de que, como você tem juros mais altos, geralmente você esperaria que o iene se fortalecesse à medida que você vende ativos no exterior e os repatria para o Japão, mas não é isso que está acontecendo. Você continua vendo, apesar de uma correção agora, você continua vendo um movimento de enfraquecimento do iene, né? Nós estamos agora a 156. Vamos ver se isso continua dessa mesma forma, porque agora você precisa se voltar para dentro do Japão.
que agora você tem uma grande modificação que já não tem mais tanto a ver assim com o próprio carry trade, mas sim diante de uma política extremamente expansionista que o Japão vai fazer a partir de agora. Isso cria uma expectativa de inflação cada vez maior, apesar de que dentro dos pacotes de estímulo, né, que foram anunciados, você também tem ali uma medida de combate à inflação, porque a grande parte do problema que você tem hoje no Japão é a questão do custo energético. E aí você tem uma extensão de subsídios para contas de eletricidade, de gás, para tentar dar uma aliviada nessa pressão, certo? Ao mesmo tempo, existe um pacote aqui que foi anunciado de cortes de impostos provisórios, né, sobre a gasolina para poder reduzir esses custos de combustíveis. E também o aumento do limite de isenção do imposto de renda para 1,6 milhão de ienes. Agora, isso em princípio seria para combater a inflação. Só que você também tem, de voltar para o artigo em si, né? Você vai ter a distribuição direta de 20 mil ienes em dinheiro para cada criança, certo? O Japão é um dos países que mais tem um problema demográfico, né? Apesar dele ser mundial. Japão e China são ali vanguardistas, né? Principalmente o Japão nesse aspecto. Então, esse tipo de distribuição em dinheiro, né, para novas crianças, com certeza é um objetivo de tentar reverter um pouco isso, mas isso vai exigir cerca de 400 bilhões de ienes em financiamentos. Você também tem vouchers para arroz, né, e também que é um staple, né, que é uma comida básica no Japão, e outros cupons ali em torno de 3 mil ienes por pessoa, feita ali pelas autoridades locais. Então você está vendo uma grande injeção que cria aquela grande ruptura no Japão, né? Será que isso vai dar certo ou será que isso é mais uma das grandes bombas inflacionárias que acaba fazendo com que gere essa liquidez, esse terceiro pilar de liquidez, além de Estados Unidos e China, justamente para os mercados. Então, quando você tem essa expectativa, você acaba vendo, mais do que justificável e até esperado, que você tenha a continuação dessa tendência de subida dos juros japoneses. Só que aqui, esse artigo do Robin Brooks, né, que eu sigo bastante, ele pegou umas partes bem interessantes aqui, porque o Japão, ele tinha antes um controle da sua curva de juros, né? Ele detém a sua própria dívida. Então muitos falam assim, olha, toda preocupação que o pessoal está tendo agora não se aplica para o Japão porque o Japão detém a sua própria dívida. Então é tranquilo para ele. Ele pode simplesmente voltar a comprar a sua própria dívida mais ainda, né? Aumentar as suas compras, caso ele perceba que tem um problema ali nos juros, para eles não subirem demais. Só que o grande argumento aqui, que é feito pelo Robin Brooks, no qual a gente já comentou em outros capítulos, é que você não consegue controlar os juros ao mesmo tempo que você consegue controlar a sua moeda, porque quanto mais você vai comprar dessa dívida, mais você precisa emitir a moeda, a famosa impressora de dinheiro, né? E o Japão está nesse exato momento numa situação onde ele quer, esse gráfico aqui são as compras do BOJ, né, do Banco do Japão, em relação aos títulos, que a gente chama de JGBs. Então você vê aqui, né, Monthly BOJ Purchases of JGBs, você vê que ele fez uma compra gigantesca ali até 2023, só que ele vem caindo. Esse aqui é justamente o perfil que a gente chama de normalização. Vou até aumentar aqui, que acho que não sei se dá para ver direito. Ele não deixa eu ver tão bem. Acho que assim fica um pouco melhor para a gente poder enxergar. Hoje tá ok, beleza, aqui melhorou um pouquinho mais. Então você vê claramente que a tendência do BOJ é de tentar fazer o livre mercado voltar, né? Deixar a precificação dos bonds japoneses acontecer. Só que tá meio que soltando uma válvula de pressão que está começando a demonstrar que o problema pode ser bem maior do que a gente imagina, principalmente com um país que tem a maior dívida em relação ao PIB no mundo, que é o Japão hoje. Então fica aquela questão, será que o experimento do Japão vai acabar a partir de agora? Será que eles vão dar conta de transicionar para o outro lado, né? Deixando isso
correr solto, e é essa que é a grande questão que está fazendo os membros do BOJ discutirem. Opa, talvez a gente precise voltar a intervir. Mas se a gente intervier, a gente talvez crie problemas, né? Então é difícil de você controlar os dois. Por enquanto, essas compras continuam sendo altas, ou seja, o Robin Brooks argumenta que, na verdade, ainda está bastante subsidiado, e que ainda não representa a realidade, que se realmente deixar e parar de comprar os JGBs, a coisa realmente vai explodir. E aí você pode criar uma série de problemas para a liquidez ao redor do mundo, porque ela vai ter que se rebalancear, criando só um pouquinho mais de turbulência, né? Não que 2025 tenha sido um ano tão turbulento assim, né? Mas quem sabe, né? Colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira pode ser bastante interessante para quem gosta de volatilidade. Só que se ele voltar a comprar, se esse gráfico voltar a subir, o que acontece com a expectativa aqui em relação ao iene? Será que ele vai para 160, 170 ou até 200? Ninguém sabe. É por isso que a gente precisa ver aqui quais são as próximas medidas. Porém, uma coisa é certa: o Japão literalmente decidiu, né, aqui com a Sanai Takaichi, de fazer a política de estímulo para tentar reaver a sua economia de antes, voltando-se para dentro, né? E com certeza com a mesma cartilha que você vê hoje no Make America Great Again. Então, para investidores, independente se você concorda ou não concorda, se você gosta ou não gosta, isso pouco importa. O que interessa é que isso vai consolidando cada vez mais o papel do Japão de se tornar um terceiro grande pilar de geração de liquidez mundial, baseado em dominância fiscal, né, em gastos fiscais cada vez maiores. Então, esse realmente é um grande tema do Nothing Stops the Strain, onde o Japão ali vai se tornar cada vez mais importante para a gente acompanhar o que vai de fato acontecer com a liquidez do mundo.